Segunda-feira chegando, semana inteira aí, eu desejo, em nome do Sistema Costa Norte de Comunicação, muita produtividade, muita saúde, muita felicidade aí na sua semana, tá bom, galera? Muito bem, café da manhã de hoje, vamos falar um pouco sobre o mercado pujante no Brasil e no mundo. E aqui a nossa região da Baixada Santista tem uma boa representação, mas pode ainda avançar ainda mais, especialmente porque somos a praia da quinta maior cidade do mundo, que é São Paulo. E eu recebo para bater um papo sobre a aeronáutica, lanchas, enfim, o Rogério Amodi. O Rogério ele é diretor de vendas, marketing e novos negócios da Agus Embarcações de Serviços e Lazer. Rogério, bom dia, bem-vindo ao Café da Manhã, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-lo. Prazer estar aqui também. Rogério, para a gente abrir os trabalhos assim, fazer um feijão com arroz, eu queria, por favor, que você falasse da Agus, da empresa, como ela começou. Conta um pouquinho da história da empresa, por favor. A Agus já existe há 8 anos, né? Ela começou em Diadema, aqui também perto daqui, né? E começou fabricando lanchas menores, né? Lanchas esportivas já bastante diferenciadas, então o foco sempre foi fabricar barcos que já não existiam no mercado. Então, realmente um barco de um nível mais alto de construção, de acabamento, de customização. Então, a gente foi atrás disso e criou alguns modelos, né? E recentemente a gente resolveu investir no catamarã, é um produto que está sendo com bastante sucesso, e para isso a gente teve que procurar algo em frente ao mar, porque de Diadema para vir um catamarã para cá seria muito complicado, né? Então a gente resolveu trazer isso para cá, próximo da região, buscou aqui na região algum local interessante, né, já próximo da gente, e acho que foi bastante interessante, assim, tá perto do mar, aqui também na região, já perto de quem usa, de onde se usa, né, na verdade, o catamarã. E a Agus hoje, ela investe nessa linha que a gente tem como sendo um dos barcos do futuro, porque você traz tudo que um barco traz, mas ali algumas questões, principalmente econômicas também, né? Que hoje em dia a mentalidade mudou bastante, então, né? Um dos principais gastos de um barco é o consumo de combustível, além da questão ecológica e tudo mais. Então, o catamarã tem vários enfoques dessa forma, né? Então, aí a gente decidiu então investir nele, porque é um produto bem mais interessante, produto de futuro, né? E no Brasil não existia uma opção de alto padrão de construção e acabamento num barco assim. Tinha-se que importar ou comprar um barco menor ou mais simples, ou então que não fosse um barco de série, que teria que construir especificamente para a pessoa, né? Para o pessoal que é da área náutica, que está escutando a gente tem muitas náuticas em Bertioga, tem uns pescadores também, sim. Enfim, é um povo caiçara aqui. Você está falando de barco de quantos pés, né, de que tamanhos e de que valores aproximadamente? É claro que eu sei que varia muito do pedido, né? O freguês ali ele coloca mais opcionais ou menos, assim como eu comprar um carro, né? Pode ter mais luxo, mais conforto ainda e tudo mais, mas na média você está falando de barcos de que tamanho e de que média de custo? Então, as lanchas são barcos que vão desde 29 pés, que são 9 metros mais ou menos, né? É um barco, para ter ideia de volume, é um barco de 2,5 toneladas, e esse barco começa de R$300 mil, né? Existe aí, esse já é um barco pronto, completo, ele pode até partir de um pouquinho menos se ele for um barco de serviço, por exemplo, né? Que ele é muito mais simples em termos de luxo e equipamento. E ele pode ir até um catamarã. Hoje, os catamarãs, o primeiro que está ficando pronto da linha é de 60 pés, então é um barco de quase 30 toneladas, né? E é um barco que custa, de lazer mesmo, pronto para navegar, um barco de 6,5 milhões, né? Mas ele tem tamanhos, tem configurações mais simples e tem tamanhos que a gente já está no projeto desde o 44 pés e tem maior, que vai até os 77 pés, também já está em projeto, né? Então são barcos que daí o catamarã em si vai variar bastante. Mas como você falou, como nós somos especializados em customização, tudo depende. Esses dias mesmo a gente recebeu uma cotação, como se falou em pesca, de um grupo de amigos que quer ter um barco para sair, pescar e dormir.
2, 3, 4 dias lá. Mas muito simples. Então, esse barco, justamente o grande gasto do barco, né, está em equipamentos eletrônicos. Então, quanto mais você sofistica, né, é assim como um carro. Você compra um carro simples, você pode dobrar o preço dele se for comprar o top. Né? Eu acho que o exemplo do carro é até pequeno. Eu acho que é como uma casa, né? Você sim. pode ter um sofá de 500 pilas, você pode ter um sofá de 10 conto, né? Dependendo da sofisticação da pessoa, né? Do poder aquisitivo e do que gosta, né? Então, a Agos tem embarcações de 300 mil reais a 6 milhões, 7 milhões. E no 77 é um barco de 11 milhões, né? De 11 milhões? É um barco de 11 milhões, então... Quantos colaboradores diretos e indiretos vocês têm para fabricar esses barcos e quantas embarcações vocês fabricam por ano, assim, para a gente ter uma ideia do mercado? Então, colaboradores a gente tem muito variável, porque a gente trabalha também bastante com especialistas em cada área, que são empresas que nos prestam serviços, mas fixos a gente tem aproximadamente 30 hoje, né? E aí a gente tem uma variação bem grande, então chegam a estar trabalhando para a gente mais de 100, né? 100, cento e poucos, e entrando agora os novos produtos, isso vai aumentar bastante, essa é a tendência de aumentar bastante, né? E a outra pergunta, desculpa... Quantas embarcações vocês vendem? Quantas embarcações? A gente tem um número muito variável, porque tem embarcações muito grandes, ela vale por 10, né, da outra. Então, mas varia mais ou menos de 20 a 30 embarcações por ano, né? Misturando os vários tipos, né, modelos e tudo mais, né? Outra vez, a gente não é o tipo de fábrica, e até por isso que a gente não sofreu tanto com a crise, a gente não é o tipo de fábrica que depende de grande quantidade. A gente é muito adaptável a isso. A gente foca na qualidade, na unidade, na customização. Então, essa nem é uma preocupação da gente ter essa contagem, claro que a gente tem lá fisicamente, mas eu não tenho nem de cabeça porque não é uma preocupação nossa. E mistura muito, né, também. Por exemplo, a mesma lancha 39 pés que eu tenho hoje de serviço, né, a gente tem de lazer o mesmo casco usado. Então, isso é um benefício também interessante que os dois lados têm. Então, o meu barco de lazer é tão resistente quanto um barco de serviço que tem que aguentar e não pode parar nunca, né? Porque a gente usa o conhecimento que vem do barco de serviço no de lazer. E vice-versa, nosso barco de serviço ele é muito mais bem acabado, tem saídas muito mais bem pensadas, porque a gente tem isso dos detalhes que são necessários para um barco de lazer, né? Você que está ligado na Rádio Pré-FM, está escutando o Rogério Amodi. O Rogério é diretor de marketing, novos negócios, vendas, né, da Agos Embarcações, que está chegando ao Guarujá com uma linha de produção de catamarãs. Nessa linha de produção de vocês do Guarujá, dos catamarãs, quantos colaboradores estão envolvidos, direto e indiretamente, Rogério, para a gente dar uma ideia de como é bacana do ponto de vista de empregabilidade, né, esse mercado aqui para a gente? Então, na verdade, hoje quase toda a equipe, as lanchas são muito rápidas de serem feitas, então quase toda a equipe a gente pode considerar que está envolvida com o catamarã. Então, a gente tem ali de 25 a 30 diretos, né, e acaba tendo mais de 100 e poucos indiretos aí envolvidos. E agora entrando, depende da fase em que está, isso aumenta bastante. Como o primeiro só está ficando pronto, e a gente tem uma lista bem grande de pessoas esperando o primeiro barco ficar pronto. Uma lista de espera. Quando entrar vários barcos, isso vai subir para 150, 200 pessoas empregadas ali diretamente, mesmo que através de terceiros, mas trabalhando exclusivamente no nosso projeto, né? Ô Rogério, como você entrou nesse meio de fabricar barcos? Conta um pouquinho da tua história profissional e a tua história nesse setor. Eu entrei justamente porque eu adorava barco, né? Adoro, né? Claro. Tinha meu barco e fui buscar um barco para trocar, né? Você trabalhava com o quê? Qual que é a sua formação? Eu sou engenheiro químico, mas eu sempre fui empresário, então eu tinha empresas na área de saúde, nada a ver. Então eu tinha o meu barco e eu queria trocar por um barco. E me apresentaram este barco desse estaleiro, era Agos já, no começo, e ele era o primeiro barco, estava em primeiro modelo em formação, né? E eu fui comprar ele e me apaixonei pelo barco. Acabou que, por um motivo ou outro, acabamos ficando sócio do estaleiro e depois assumindo ele inteiro.
Então eu juntei, na verdade, uma paixão, e deve ser por isso que os barcos também saem muito bem feitos. A gente não faz por dinheiro só, a gente faz porque gosta muito de fazer. E não só isso, a gente, como eu era navegador assíduo, e pode parecer esquisito, mas não é todo proprietário de estaleiro que consegue navegar bastante, né? E como eu sempre fui navegador bem assíduo de ficar, minha família adora também, ficar 30 dias no barco direto, dormindo no barco. Então a gente sabe bem o que precisa no barco, o que atrapalha no barco, né? Então são pequenos detalhes, às vezes, fazem toda a diferença, né? Eu sempre conto um detalhe interessante. Eu tinha um barco que o controle, a luz para acender o banheiro era no teto. E minha filha já tinha 5 anos e ela tinha que me chamar para acender a luz do teto. E ela poderia ir no banheiro sozinha, fazer tudo sozinha, mas acabava atrapalhando a gente. Então é um detalhezinho, parece ridículo, mas durante 30 dias dentro de um barco, você tem que acender 8, 10 vezes a luz por dia para a criança, é chato. Então, a gente adaptou, e nos nossos barcos é muito mais fácil colocar no teto, por questões de cabeamento, se economiza muito, mas a gente acabou pensando em que não é só a economia que interessa a praticidade para as pessoas. Então, esse é um detalhe assim, simples, que não tem implicação em segurança, mas tem muitos outros que implicam em segurança, que a gente também decide tomar. Por exemplo, se você olhar nossos barcos, todos têm passagens laterais para ir para a frente do barco, para a proa. Muitos barcos só têm central. A gente acredita que esse central, durante um momento de navegação, não é possível, e durante um momento de uma ondulação pode causar um acidente. Já as passagens laterais, até navegando, você consegue passar para frente. Então, são detalhezinhos que no final das contas e no conjunto faz muita diferença para quem quer de verdade navegar. Nossos barcos são feitos para a pessoa ir longe. Então, por exemplo, a nossa 29 pés, que é um barco teoricamente pequeno, vai até o Rio de Janeiro. Você consegue realmente ter ela com uma casinha navegando por aí, sem precisar investir tanto assim, né? Hoje é um carro caro de luxo. Eu pensei isso quando você falou. E vamos lembrar que o seguro dele é muito mais barato. E não tem IPVA. Por enquanto, né? Estão de olho nos mas barcos. Isso é inconstitucional, nunca vai ter. Eu acho que, até porque você não tem rua para... mas eles vão dar um jeito, vão fazer o IPMA, porque para inventar imposto e taxa brasileiro é imbatível. É verdade. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta. Legal, né? Interessante. Você está querendo sair da casinha, molecada. Nossa, eu sempre chamo a molecada aqui, viu, Rogério? A gente está sendo escutado não só em Bertioga, como em Juqueí, Barra do Una, Açaí, tem muitas marinas por ali. Sim, bastante. E a molecada às vezes fica muito deslumbrada com a história do escritório, do caixa do supermercado. E um barco é uma casa, cara. Tem ar-condicionado, tem estofado, tem marcenaria, tem parte elétrica, tem motor, né, Rogério? É verdade. Tem fibra, tem uma Como série... você falou, é uma casa. É uma casa que anda, né? É uma casa que navega, que anda. Então, é um mercado de trabalho muito legal, diferenciado, com pouca mão de obra. Vamos perguntar para o Rogério como que é de mão de obra. Eles estão chegando com uma fábrica no Guarujá, né? Imagino que um dos pontos para você montar alguma empresa é justamente a mão de obra, né? Muito importante. Rápido intervalo, voltamos já, galera. Fechamos o outro bloco falando de mão de obra, né, de emprego. Queria que você explanasse sobre esse assunto desse mercado de fábricas de lanchas, catamarãs, de embarcações, enfim. Na verdade, ter uma fábrica náutica, né, na região é algo bem interessante, porque você tem um tipo de fábrica muito intensa em mão de obra, né? Ela ainda é muito artesanal no Brasil, porque você não consegue trazer tecnologia para você conseguir realmente ter uma fábrica como as de automóvel, né? Porque você não tem uma demanda suficiente também para automatizar mais, mas, portanto, ela segue sendo muito artesanal. Então, o emprego de mão de obra em relação, por exemplo, ao automóvel e o barco tem um emprego percentual de mão de obra muito grande. Então, quando uma fábrica vai para lá, você tem toda, como você já citou um pouco, você tem a parte toda elétrica,
hidráulica, mecânica, né? Você tem a parte da fibra em si, a parte da marcenaria, tem a própria parte de navegação, ela mexe também indiretamente com a indústria local de marinas, né? Que aí você tem marinheiros, você tem toda um pessoal que está envolvido indiretamente também, mas diretamente a mão de obra é intensa numa fábrica como essa. Então, ela estando bem e ela crescendo, cresce muito a mão de obra no mesmo ritmo, né? E onde os jovens, eu falo jovem, mas assim, jovem de quantos anos for, a minha... jovem de 70 anos tá bom. Pois é, minha sogra queridaça, Ângela, um beijo. Aliás, agradecer a Ângela, meu sogro, minha mãe também, aniversário do Caetano, 4 anos, e a gente fez aquela festinha famosa, que cansa pra caramba, quem tem os nenês em casa sabe a correria que é, e vocês são demais, muito especiais. Minha sogra formou em Direito, cara, com 60 e poucos anos de idade, tá certo entendeu? Aí. E tá animada Exemplo, aí, de né? escritório. Vamos pra cima, 60 anos, hoje a pessoa tá começando. Dito isso, onde as pessoas procuram, Rogério, para aprender esses trabalhos? Vocês ensinam também? Como um jovem deve se nortear para poder trabalhar com vocês, trabalhar com embarque, nesse meio, vai? Nesse meio, Quem nunca trabalhou nessa área acha que é algo do outro mundo. É claro que você tem as pessoas altamente especializadas, né? Quando você quer fazer embarcações de qualidade, você tem uma turma altamente especializada. Mas quem quer começar nessa área consegue começar muito bem, sem qualquer conhecimento prévio, porque tem muitas funções que podem ser aprendidas ali, né, e treinadas. A gente mesmo utiliza esse pessoal altamente treinado para instruir a quem entra, né? Então, basta querer trabalhar sério, né, e ir atrás de uma vaga, né? Mostrar que tem vontade de aprender, porque se tiver vontade de aprender, vai aprender, porque não é algo difícil, é algo que necessita experiência com o tempo, mas você vai galgando o conhecimento e ao mesmo tempo o crescimento ali dentro, né? Comparando com Diadema, vocês têm mais dificuldade para achar mão de obra aqui na praia, aqui no litoral? Olha, a gente tem, é relativamente parecido, o que a gente tem um pouco mais de dificuldade de manter a mão de obra, mas não de achar, mas de manter a gente acha mais difícil. Por quê? A gente ainda está aprendendo, né, para entender, mas eu acho que a gente compete de certa forma com empregos temporários no verão, por exemplo, né, então, em que naquele momento se ganha bastante, mas a pessoa que escolhe ser empregada fixa de uma empresa, ela não pode ficar indo e voltando, né? Então não dá para no verão estar disponível para trabalhar, sei lá, ajudando um amigo na barraca da praia e depois vir trabalhar o resto do ano. Porque o verão, inclusive, é uma época intensa de trabalho na náutica, porque é quando se vende bastante barco. Então, em alguns casos, a gente teve dificuldade assim, de poder contar com a pessoa em alguns momentos, né? Mas eu vou te dizer que foi até surpreendentemente positivo perto do que me falavam, né? Me falavam que eu ia ter bastante dificuldade e tudo, mas a gente encontrou gente muito boa mesmo. A gente teve, acho que, bastante sorte também nisso, né? Encontramos pessoas fantásticas aqui, na verdade. Legal. Rogério Amódio, diretor da Agos Embarcações e Serviços. Meninos, eu pedi umas fotos aí, quando tiver no jeito, podemos colocar, tá? Por favor, para o Rogério. Opa, vamos lá, Rogério, traduz para a gente. Você que está pela Rádio Praia, a gente vai começar a mostrar alguns desenhos e fotos. Você corre lá no Facebook, facebook.com/Sistema Costa Norte, Rogério, e você ajuda os nossos ouvintes também a entender as fotos que você está mostrando. Vamos lá. Esse daí é o catamarã de 60 pés, né? Ele tem quase 30 toneladas, é um barco de altíssimo padrão. Ele tem ali 280 metros quadrados de área útil, para você ter uma ideia, comparando com uma casa. E ele foi criado mesmo para parecer uma casa. Então, ele tem muito do que uma casa teria, né? Muito mais que outros barcos. Então, a ideia é realmente ser um barco de longuíssimo alcance. Então, para você ter uma ideia, com um tanque dele, a pessoa sai aqui de Santos e chega em Salvador. E com outro tanque, ela está em Noronha, né?
Nossa. E aí ela tem uma mansão em Noronha de 280 metros quadrados, ou aonde ela quiser. Então, é um tipo também de barco que é muito utilizado para promoção, para levar, por exemplo, educação, ambulatório, porque ele é muito estável, econômico e vai basicamente para o Brasil inteiro. Então, tem empresas, por exemplo, que montam dentro de um barco desse, daí é claro que não tem todo esse luxo, esse é um dos quartos do barco, por exemplo. São 4 suítes nesse barco, né? Amplíssimas, mas aí ele não tem isso e ele tem, por exemplo, uma área muito maior ali em cima, voltada, por exemplo, para ter um showroom de uma empresa que vai andando pelo litoral paulista. Nós temos, no litoral paulista não, litoral do Brasil e do mundo, quiçá, porque nós temos aí 70% a 80% da população migrando, se não no litoral, em alguns lugares, migrando para ele, né? Então, a boa parte da população está próxima do litoral. Ô, Rogério, por que o catamarã é mais legal que uma lancha, em alguns pontos de vista? Pode continuar exibindo os desenhos, são tão legais. Então, para você ter uma ideia, esse catamarã de 60 pés, ele tem o tamanho de uma lancha de 85 pés, mais ou menos, né? Tá. Aí, claro, depende da lancha, depende um pouco disso, mas ele tem mais ou menos o tamanho de uma lancha em termos de área útil, que é o que importa no final das contas, a área que você tem para usar. E ele consegue navegar basicamente na mesma velocidade com 60% menos combustível. Por quê? Porque ele é mais eficiente, né? Ele é um barco que, por ter os cascos mais finos, ele tem uma eficiência maior, né? Aí, claro, tem um monte de questões técnicas, inclusive, aí no meio, mas esse é uma das grandes vantagens. E hoje em dia não dá para desperdiçar uma vantagem tão importante quanto essa. 60% né? de combustível. A outra é a autonomia. Então ele chega a ter 3 vezes a autonomia de navegação que tem, em termos de milhas navegadas, né, de distância navegada, que tem uma lancha de 85 pés. Ou seja, ele bebe 60% a menos e vai 3 vezes mais longe. 3 vezes mais longe. Aí realmente são... E aí vem a outra lápis, grande né? vantagem, a estabilidade, né? É uma outra grande vantagem. Ele não balança. Balança muito menos. Não dá para dizer que não balança, Claro, porque, claro, a nossa mar. estrada está balançando, né? Mas ele balança muito menos, né? Então, hoje se usa em lanchas grandes estabilizadores, né? E esse barco tem um estabilizador natural, ele não precisa ter esse estabilizador, porque ele já é estável nesse sentido, né? Então, é um barco de navegação também bastante mais confortável, porque quando você tem ondulações maiores, ele não sofre tanto com essa ondulação. Então, para pessoas que têm, às vezes, enjoo e tudo mais, resolve, porque é um barco também diferente. E todo mundo sabe, né? Se você for trabalhar com decoração e você tem um quarto que é comprido, como uma linguiça, e um quarto de mesma área útil que é mais quadrado, o uso da área é muito melhor, né? Organizado. E é o que acontece com o catamarã, ele é mais largo que um barco normal. Então, a sala dele não é uma sala comprida, ele é uma sala quadrada. Com isso, você organiza muito melhor os espaços, né? A integração entre os espaços. Então, também é uma outra vantagem dele. E a última vantagem, assim, das principais, seria que são 2 cascos. Se você bater num outro barco, bater numa pedra, arrebentar um casco inteiro, você ainda tem 50% da flutuação disponível para você, né? Isso sem contar que, no caso nosso, cada casco é dividido em 4 pedaços. Então, você pode arrebentar um inteiro que os outros 3 ficam íntegros, né? Então, tem que caprichar, digamos assim. Tem que fazer uma barbeiragem muito grande. Tem que fazer uma barbeiragem daquelas para conseguir. Quantas pessoas são precisas para pilotar esse barco aí? Pilotar, uma pessoa só pilota. Geralmente, só para atracar num pier ou para ancorar, que às vezes você precisa do ajudante. Um ajudante é suficiente, né? Maneiro. Até porque um barco desse aí top, ele vem com 8, 10 câmeras que te ajudam, né, a ver em todos os lugares. Você tem os olhos em 2 telas de 12 polegadas desse tamanho, você tem todos os seus olhos ali no comando, então ajuda já bastante, né? A gente vai fazer um intervalo, na volta a gente vai aqui ler a galera participando pelo Facebook, facebook.com/Sistema Costa Norte. Você já fez alguma barbeiragem com o barco? Já. Seu? Já. Já? Todo mundo já fez, né? Quem disser que não fez, tá mentindo. Conta uma aí, politicamente correto, você já fez. Já. Uma vez eu
eu bati sem querer no acelerador quando eu estava no manete, né, que a gente chama, quando eu estava atracando de traseiro assim num pier, e aí virou de repente, bateu e riscou um veleiro de lado a lado. Ai, meu Deus então, do céu. Acontece, não tem jeito. Imagina a felicidade sua e a do dono do veleiro, né? Tive que pagar a pintura, né, para ele, pô. Fazer o quê? Fazer o intervalo, a gente volta com o Rogério Amodi, o diretor da Agos Embarcações, fábrica que está no Guarujá, começou em Diadema, está no Guarujá, bombando, muitos funcionários, então você que está interessado na área náutica, quer sair da casinha, né, mudar como o Rogério trabalhava na área da saúde, né, quer mudar de ramo, quem sabe você não vem trabalhar nessa área náutica, muito legal. O Kalani queria trabalhar, mas ele não sabe nadar. Vamos fazer o intervalo? Estamos de volta ao vivo com o Rogério Amodi, diretor da Agos Embarcações, fábrica que está aqui no Guarujá. Aliás, acabei de escutar uma coisa que eu vou dividir com vocês aí, que pode servir de baliza, de ponto de reflexão, já que estamos discutindo o nosso plano diretor. Já conto para vocês o que tem a ver uma coisa com a outra. Fernando Severo, bom dia, Ale Morales. Oi, Fernando, bom dia, boa semana, viu? Muita produtividade para todo mundo aí ligado na Rádio Praia. Você que está aqui pela Costa Norte, 48.1 digital, canal 15 da NET, galera que está sintonizada a gente pela NET também. Boa semana. Rodrigo de Espírito Santo, Biguá, bom dia, muito legal, Ale. Quem sabe em um futuro próximo eu esteja negociando um catamarã para explorar esse turismo náutico que só cresce em nosso município. Ótima semana a todos. O Rodrigo é da Colônia dos Pescadores aqui de Bertioga, das E23, Rogério. Família toda aí de barcos de pesca esportiva. Bertioga, por alguns anos, há muitos anos atrás, tentou construir um slogan de capital da pesca, pela nossa proximidade, né? E os roteiros tão legais de pesca que a gente tem por aqui. Mas realmente precisamos de mais atenção, né, para o setor, diria assim, prioridade para o setor, você não acha? Eu acho, sim, é muito importante. O turismo náutico poderia gerar muito emprego, né, no Brasil. O turismo em geral, né, poderia gerar muito emprego. E nessa área de pesca a gente tem algumas cotações sendo feitas, inclusive de barcos justamente baseado no catamarão. O catamarão é uma base, é uma ilha particular, vou chamar, tá? Para esse tipo de atividade, muito interessante, porque ele é muito mais rápido, por exemplo, que uma escuna ou uma traineira e econômico, ainda assim, e até mais seguro, porque muitas traineiras e escunas têm um motor, se quebra, né, e o catamarã sempre tem dois. E ele, na verdade, é um hotel ambulante também, então você pode ter o que no mergulho se chama de live aboard, que é você conseguir levar as pessoas para dormir 2, 3 dias, passar, por exemplo, o fim de semana pescando longe daqui, né? Até como eles gostam de ir lá para as plataformas, que fica às vezes a quase 100 milhas aqui da costa. Então você sai cedo e passa o fim de semana pescando com segurança e volta. E não trepida tanto, né? E não trepida tanto, né? Por causa A gente também vai fabricar barcos de pesca oceânica, mas aí pesca esportiva, né? Também está em fase final de projeto. Rodrigo, a Agos está com uma fábrica aí, aproximadamente 100 colaboradores trabalhando no Guarujá, e você tentou trazê-la para cá. Conta essa história para a gente. O que aconteceu da Agos no Rio de Janeiro? Até para a gente aprender a lição, que a gente está discutindo o nosso plano diretor, né? Importante. E isso é um case real, não é ninguém achando alguma coisa ou imaginando um assunto. Né? Na época, foi ainda na gestão anterior, e a gente começou a procurar fortemente, porque a gente precisava mudar logo. E a gente foi atendido, inclusive, pelo pessoal da prefeitura, com bastante presteza e tudo. Agora, eu acho que um dos grandes problemas que tinha era a objetividade nisso, né? Então, por exemplo, uma empresa, ela não pode andar na velocidade que, às vezes, a instituição pública não só anda, mas precisa andar, porque tem burocracia, não tem jeito, mas se você quer atrair empresas, você tem que estar preparado para fazer isso logo, porque a empresa não pode... Ela não está vindo procurar hoje porque ela precisa para daqui a 3, 4 anos, muitas vezes. Então, pode até acontecer um caso ou outro, né? Então, eu acho que o grande problema na época é que, como é um município ainda novo, não havia nenhuma, segundo me falaram, nenhuma lei de incentivo ainda aprovada, que permitisse
a prefeitura a trabalhar incentivos. Atrair empresas. Atrair empresas. E a gente queria... O que vocês ofereceram à época? A gente precisava de uma área grande em frente ao mar, ou ao rio aqui no caso, né? A gente viu algumas áreas e tudo mais. E o que a gente precisava era dessa ajuda com relação à área, que isso vários locais dão, né? Não é doado, é um empréstimo por longo prazo, é uma concessão. E em troca, a gente, é claro que o básico é gerar muitos empregos para cá. Todos esses empregos que estão sendo gerados hoje lá seriam gerados aqui, né? E junto com isso, a gente inclusive havia prometido um treinamento formal para essas pessoas dentro das áreas que são, né, daqui, para formar essa mão de obra local mesmo para trabalhar. Trazer um braço da Escola Argos lá do seu pai para cá. Isso, e todos esses empregos que a gente falou durante o programa poderiam estar aqui em Vicente de Carvalho, aqui nos nossos bairros ribeirinhos aqui, sim, né? Sim, a gente ia trazer a Escola Argos uma filial dentro da empresa para poder fazer esse treinamento das mãos de obras locais, independentemente de a gente usar. Seria feito até mais do que o que a gente usa, porque você tem treinamentos de outros tipos, né? Por exemplo, quem se formar numa elétrica náutica, ele pode trabalhar como manutenção também, não precisa trabalhar só na Argos, né? Então, a mesma coisa, ali iria incluir até marinheiro, um monte de cursos de marinheiro, porque hoje o marinheiro não tem um curso oficial para ele fazer, né? Então, ele é marinheiro por quê? Porque ele fez os cursos da Marinha, mas o marinheiro ele tem outras funções dentro do barco que seria muito interessante ele conhecer, né? Então, muitos marinheiros eles acabam tendo funções, por exemplo, desempenhadas até de cozinhar, de fazer um drink, uma coisa assim. Por que não profissionalizar isso? Por que não, por exemplo, dar melhores noções de higiene quando estiver fazendo isso? Muitos têm, mas nem todos, né? Então, assim, é isso que a gente queria fazer. E aí não deu certo, aí vocês foram para o Guarujá, Não deu certo. Aí lá a gente teve que investir muito mais, então a gente não consegue investir tudo isso, né? Ainda nisso. Ainda vamos investir sim, né? A gente vai fabricar um catamarã nosso, inclusive para fazer uns trabalhos sociais que a gente gosta muito, de levar o pessoal de comunidade, né, conhecer, porque o catamarã é um outro tipo de barco que para, por exemplo, estudo de meio, né, é muito interessante, trazer o pessoal de escola, essas coisas, mas a gente queria fazer muito com as comunidades locais, né? Vai propor para cá também, é claro. Hashtag fica a dica. Perdemos essa fábrica, hein? Mais de 100 funcionários e uma escola para ensinar a molecada a mexer com tudo isso. Quanta coisa se perde, né? Nos porões da burocracia palaciana do Brasil, para não falar aqui de perto, que tem um pessoal que tem um ouvido sensível pra caramba. Nossa, tem que pingar remédio no ouvido, às vezes, quando o ouvido está muito sensível, viu? Marcelo Sarti, bom dia. Anderson Claudino Faria, mandando bom dia pelo Face. O queridaço, sorriso de 200 dentes, Adalberto Nascimento. Oi, Adalberto, saudade, cara. Ale, bom dia, parabéns pelo programa. Aqui é o Adalberto, delegado regional de turismo, informando que a Delegacia de Turismo do Estado estará em uma sala do Museu Pelé a partir do dia 15. Abraços a todos da nossa querida Bertioga. Adalberto, boa sorte aí, que legal. E você virou delegado, velho? Ei, Laiá, hein? Vou ter que soltar uns parentes aí, eu vou ligar para você então, para aprender também, para soltar. Esse Adalberto não é fraco não, viu? Delegado de turismo. Imagina, o que faz o delegado de turismo, hein, Calani? Prender turista? Não, pô, é outra coisa, é fomentar o turismo do estado de São Paulo. Né? Tem o WhatsApp? Vamos lá, por favor, na tela, a participação dos nossos espectadores aqui da TV Costa Norte, galera do 48.1 Digital, 15 da NET, facebook.com/Sistema Costa Norte, Ana Luísa do Indaiá, bom dia a todos. Andei de catamarã em Porto de Galinhas e foi um dos passeios mais gostosos que eu fiz. Bertioga precisa de passeios como esse. Ana, já andei nesse, já nesse catamarã, inclusive ele tem uma rede assim, ó, que o pessoal toma banho ali. É um catamarã bem grande, inclusive tem uns que perde até uns pedaços do maiô, do biquíni. Obrigado pela participação. Rogério Amódio, diretor da Argos Embarcações, fábrica que está lá no Guarujá, produzindo esse catamarã. Põe mais uma fotinha do catamarã, por favor, na tela, Calani, para o pessoal que acabou de ligar aqui pelo Facebook. Lindaço. Rogério,
Projetos, tá aí o catamarã na tela para o pessoal ver, né? Catamarã é embarcação com 2 cascos, né? Inclusive, eu estava assistindo o desenho da Polinésia, como chama, fugiu agora do Maui, já vou pegar aqui o nome para vocês aqui, e eles têm o catamarã já, ou seja, é um projeto de embarcação... É um projeto já antigo, né? Já existe há muito tempo, já se usa o catamarã, né? E o catamarã, na verdade, sempre a função foi estabilidade, né? Então, sempre foi. E o próprio nome vem de catumarã, né? Que significa madeira amarrada, né? Então, isso é bem interessante porque você vê que isso já vem lá de realmente quando se fazia isso como quase uma jangada, né? E tudo mais. Então, é a mesma ideia da jangada, só que mais eficiente, né? A jangada também tem a estabilidade, só que ela tem uma área de contato com a água muito grande. O catamarã reduz essa área de contato e, portanto, ele fura melhor a água, né? Desloca, né? Tecnicamente falando, mas fura melhor a água, então ela tem menos resistência. Tendo menos resistência, gasta menos combustível. Menos combustível. Na época de diversos, o nome do filme é Moana, tá, Moana, gente? Já me mandaram a cola aqui, que o pessoal é rápido na cola aqui, que legal. Ô, Rogério, projetos futuros, fabricar um barco desse tamanho, desse valor, imagino que é um grande desafio, né? Mas você disse que, inclusive, já tem uma lista de pedidos, ou seja, a parte comercial não vem se mostrando um problema, porque existem pessoas interessadas, né? Projetos futuros da Argos, o que vocês estão pensando? Continuar nessa toada de embarcações grandes, de luxo, customizadas, enfim. A gente nunca vai querer largar esse perfil de customização, porque é isso que a gente gosta. A gente gosta de estar junto com o cliente, fazer a 4 mãos, né? A gente dando o pitaco técnico e fazendo o que ele gosta, mas a gente tem um projeto grande e a gente está agora analisando, inclusive, entrada de investidores na empresa para dar um boom muito grande, né? A gente já tem um projeto aí de 5 anos para desenvolvimento de muitos modelos, inclusive de catamarãs, mais 4 modelos de catamarãs, tamanhos, né? Todos sempre com a opção de motor e vela, né? Qualquer um dos nossos catamarãs foi criado para motor e vela, e assim como várias lanchas. E um dos grandes pontos desse projeto futuro é a internacionalização da empresa, que num primeiro passo é a busca de distribuidores, que já estão sendo negociados com vários países, e depois, no segundo passo, inclusive, ter pernas fora, né? Para você poder atender melhor alguns mercados que... infelizmente o Brasil não tem tratado e tudo, então fica ruim de atender daqui e às vezes a gente vai acabar atendendo de fora. Então, demanda existe muito, a gente é competitivo lá fora, tanto em qualidade quanto em preço, então a gente tem, só que agora a gente vai ter esse investimento maior e tem muita gente de fora. A maioria dos investidores que estão negociando com a gente são de fora do país. Rogério, como é o panorama embarcação nacional e embarcação estrangeira no Brasil? Assim? Tem mais embarcações nacionais ou estrangeiras? Ou isso é... Não, tem mais nacionais, até porque os impostos todos são caros aqui, né? Para você vender aqui é muito caro, mesmo quem fabricou aqui, né? Quem importa acaba pagando o imposto de importação, que a gente já pagou nos insumos e nos equipamentos que a gente usa, né? Mas quem traz de fora acaba pagando sobre esse total. Então, os barcos, obviamente, não são baratos de fora, acabam ficando caros demais, alguns inviáveis, e então tem muito mais nacional. E a indústria nacional foi melhorando muito, né? A sua qualidade está melhorando no dia a dia. É claro que existem casos e casos, mas a gente já está conseguindo, tecnicamente, pelo menos, competir lá fora, né? O ambiente aqui não é fácil, mas até como apoio à exportação é razoável só. Você participa de eventos do governo americano, como eu participo, por exemplo, é de chorar. Chorar de raiva, né? É de chorar de raiva o apoio que eles têm, que eles dão até para você ir para lá, né? Então, eles te dão tudo.
para você ir para lá. Só falta... É que o não falta nem o tapete vermelho, para falar a verdade. É que tem inclusive o tapete vermelho, né? O fomento à produção, ao emprego, né? É uma meta, parece que é uma prioridade, né? Em alguns países, quando a gente vê, até em detrimento a algumas posições aí filosóficas, etc. tal, mas a prioridade dos caras é sempre o business, né? Pois não? Não ouvi, perdão. Tem uma participação. Pode colocar, por favor? Já estamos chegando no finalzinho aqui. O ex-vereador Gordo, bom dia, Lê. Parabéns pelo programa, pelas informações dadas aos bertioguenses. Obrigado, Gordo. Beijo para você. Rogério, a gente acabou não entrando nesse assunto rapidamente. O mercado de luxo, de grande luxo hoje, trabalha com... As pessoas não compram uma Ferrari, às vezes, sozinhas, nem um barco sozinho. Então, quando a gente fala que um barco custa 10, 12 milhões, às vezes ele é comprado por cotas. Tem isso, Sim. não tem? Hoje já existem empresas que fazem isso, mas independentemente de se ligar a uma empresa que venda essas cotas, a gente tem muitos casos de amigos, né? Você junta 4 amigos que não poderiam comprar uma lancha e elas acabam comprando essa lancha, né? Então, cria-se uma empresa específica para isso, são 4 sócios e essa empresa é dona da lancha. Então, fica muito barato para comprar e barato depois para manter, né? E você não consegue usar todo final de semana. Então, muita gente... Bom, tem gente que usa, mas muita gente acaba indo para isso, né? Optando por isso. Muito bem, gente. Estamos chegando no finalzinho aqui. Eu queria agradecer, Rogério, a sua entrevista, desejar ainda mais sucesso lá no Guarujá. E desejar que numa próxima fábrica você volte a oferecer para a Bertioga e que a gente tenha condições de te amparar e trazer. É tão importante, né? Esse ramo tão importante aqui para a nossa cidade. Porque a gente não tem. A gente conserta os barcos fora e tudo mais. Bertioga não tem um estaleiro, por exemplo, para conserto, nem de fabricação, né? Que entidade de fabricação. Eu que agradeço o convite, a entrevista, muito legal. E realmente, assim, é só ficar de olho, a gente vai ter que expandir, né? Com certeza, se os planos derem certo, nossa fábrica já está pequena. Então, uma hora a gente vai ter que expandir e a gente vai voltar a conversar sim. As cidades têm que estar preparadas para isso, senão periga de ir para Santa Catarina, para outros lugares, inclusive, né? Ou se não para fora do país. E a gente perde tudo isso de mão de obra. Galerinha, uma boa semana para você, sintonizado aqui na Rádio Praia, muita positividade aí, muita produtividade na sua semana.